Olá, estamos de novo mais uma vez no nosso Pode Mais Lagoinha. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje eu sou a entrevistadora, sou a que vai conduzir essa conversa. E mais uma vez quero dizer que você é muito bem-vindo aqui no nosso Pode Mais Lagoinha. Segue os nossos canais, manda esse conteúdo para os seus amigos, para que eles também possam ser edificados, possam aprender com os nossos entrevistadores, né? Com as pessoas que estão aqui com a gente, compartilhando da sua vida, compartilhando do seu coração. E mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso Pode Mais Lagoinha. Hoje eu estou com uma convidada mais que especial, uma convidada que mora no meu coração e que o pastor Leandro sempre fala que ela é a pastora do amor, é a nossa pastora Moretti. Seja bem-vinda, pastora. Muito obrigada. Estou muito feliz por estar aqui, fazendo parte, né, desse pós. Então, para mim é muito especial, até por ser entrevistada por você. Eita, né? glória a Deus pela sua vida. Amém. É uma pastora assim, que tem muito a compartilhar com a gente, muitas histórias de superação, de cura. Eu costumo falar que a pastora Moretti deve ter uma lista na casa dela, gente, com tantas curas que o Senhor já trouxe. Amém. Deus é aquele que permite a enfermidade, né, pastora? É Mas verdade. também é aquele que traz cura, o nosso Jeová Rafá. E eu quero começar já essa conversa junto com você. Conta para nós aí como começou a sua jornada cristã. Eu sei que você já nasceu num lar cristão, né? E como foi a sua jornada cristã como filha de crente? Conta aí pra gente, vai. Então, Glau, a minha vida cristã foi muito boa, né? Porque a gente que é criada num lar evangélico, né? Eu fui criada pelos meus avós, eu e a minha irmã. E ela nos ensinou, né, ali o tempo todo, querendo ou não, estava na igreja e logo a gente começa a participar, né, assim, se enturmar e fazer a obra do Senhor. Eu, muito pequena, já era líder das crianças, já dava glória. aulinha na escola bíblica, né, dominical. E eu amava, né? Eu amava Jesus, eu amava fazer parte de coral, de conjunto. Quando a gente é criado na igreja, a gente participa de tudo. De tudo. E eu e a minha irmã, a gente queria fazer tudo, né? Até limpar a igreja, a gente queria estar lá, né? Então, foi muito bom e viver para o Senhor é muito bom, né? É bom que a gente faz um estágio, né, em todos os ministérios. Sim. Se alguém perguntar qual ministério você é bom, falar, meu filho, eu sou bom em tudo, porque eu já fiz estágio em tudo. E eu, graças a Deus, minha família era assim, quase todos pastores e músicos. Primos, entendeu? Sim. Então eu fui criada ali no meio de pastores, de músicos, então tinha que estar na igreja mais cedo, né, para poder. Era a primeira a chegar e a última a sair, né? Para poder tocar, ligar som e cantar, isso é muito bom. Muito bom. Porque são nesses momentos que a gente tem as sementes, né, plantadas no nosso coração. Sim. Por mais que a gente às vezes tenha lutas, que eu falei que você viveu muitos milagres de enfermidade, você vai compartilhar com a gente. Você sempre lembra das sementes. Você sempre lembra de um dia que você estava lá, chegou mais cedo, saiu mais tarde, e Deus plantou algo no seu coração. Isso é muito bom. Ser criado na igreja é um privilégio, né, pastora? É verdade. E quando que foi o momento assim que você teve um encontro com Jesus mesmo? Fala, não, agora eu preciso aceitar esse Jesus, agora eu preciso batizar. Quando que foi? A minha avó sempre falava porque ela falava, né, minha filha, você tem que aceitar Jesus, né? Vó, eu já sou, né? Eu já fui, eu já estou lá todo dia. Já aceitei Jesus quando eu nasci. Ela, não, minha filha, você tem que levantar sua mãozinha, né? Para ser, para todos que possam ver que você realmente aceitou, para você ser realmente aceita pelo Pai, né? Aí eu tinha meus 9 anos, então eu ficava sempre assim, todo domingo. Agora, se tiver pelo, eu vou levantar a mão, E quando eu acho que eu tinha uns 9 para 10 anos. E aí eu aceitei, né, Jesus e parece que é algo muito diferente, né? Parece que a nossa vida muda, né? E foi muito bom, muito gostoso, e eu me senti muito amada por Deus naquele dia. Ali começou uma história, de vida com Deus mesmo, né? Porque até então a gente está na igreja por aquilo que a gente aprende, né? Sim. Mas quando a gente aceita Jesus mesmo, por isso que é interessante, né, pastora, a gente abrindo agora um parênteses.
quando uma criança aceita Jesus. Às vezes os adultos, eles não dão muita atenção, né? Mas que 9 anos é uma É criança. verdade. Mas se você teve o entendimento de erguer a sua mão, é porque você já sabe quem que é Sim, Jesus. sim. Então ali começou uma história, né, de... Porque aí depois vem ser batizada, né? Conta para nós como que foi esse... Foi muito bom. Nós fomos batizadas, minha irmã também se batizou junto comigo, né? Nós batizamos juntos. Nós éramos criadas assim muito unidas, né? Eu e minha irmã. E aí nós fomos batizados e aquele momento parece um arrebatamento, né? Muito bom, muito gostoso. E a gente se sentiu assim, tipo assim, hoje eu sou e que é realmente, né? A gente é uma nova criatura. Então as coisas velhas já passaram, né? A gente deixou ali, é um simbolismo muito marcante, né, para a pessoa que se batiza. E é algo muito gostoso, e depois aquela alegria, né? A igreja vem abraçar e beijar, e assim parece, a gente sente tipo assim, está tendo festa. Claro, hoje a gente tem a certeza que está tendo festa não só aqui na terra, mas no céu. No céu. Muita festa está acontecendo, Eu acontece. gosto quando os pastores falam que não tem festa quando tem um casamento, não tem festa quando tem tantas outras coisas na igreja, quando abre uma nova igreja, não tem festa... Não, mas quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Então, e aí dá para imaginar como é a festa lá em cima, né? Porque se a gente fica feliz, né? Imagine Jesus, né? E daí começou um processo, né? De Deus na sua vida, uma nova criatura. E como que foi essa adolescência servindo ao Senhor? Foi muito boa, porque eu eu fundei um conjunto lá na minha igreja, e aí foi crescendo aos poucos. Começou eu e uma amiga minha, ela tocava o violão e eu cantava, nós duas cantávamos, né? E aí começou a crescer, e a ponto de depois ir para a igreja, ser convidada para cantar em outras igrejas. Depois gravamos um LP. E foi muito legal, foi muito bom. Tinha, assim, eram momentos e momentos, né? Marcantes. Deus foi usando vocês nessa área da música. Sim. Vocês foram levando o amor de Deus através da música, das canções. É muito bom isso, né? Porque Deus dá estratégias, né? Pra gente levar o amor dele, pra gente levar cura, salvação através dos talentos, né? E é um dos seus talentos, né? Louvar o Senhor. Hoje eu não participo mais, né? Assim, de ministério de louvor, né? Porque é algo que a gente depois vai crescendo na fé. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo, né? Sim. Até mesmo no reino do Senhor existem os momentos, né? Da gente participar. Hoje eu não me sinto mais assim cantando, né? Nem participando. Isso não queima mais no coração hoje, né? Igual quando já queimou muito hoje. E hoje Deus vai ampliando, né? Os propósitos, as tendas. E Deus fala: agora eu quero você aqui. Isso. Agora eu quero você ali. E Deus vai levantando outras pessoas e a gente vai sendo inserido em outros ministérios. Isso é muito bom, né? É o que eu te falei, a gente faz estágio em todos os ministérios. Em todos os ministérios. E aí, conta pra gente como foi depois. Você casou? E eu me casei com 19 anos. Ai, que bom. E a gente começa, assim, aí começa realmente o desafio, né? Porque eu logo engravidei, né? Do meu primeiro filho, Wesley. Mas mesmo assim, eu ia com o bolsão pendurado com ele, todo sábado tinha o ensaio, né, às 9 horas da manhã, eu ia. Depois eu tive logo a minha filha, né, o segundo, e eu continuei ali, nada me pedia. Eu não, sabe, nada eu botava empecilho para não fazer a obra do Senhor. O único momento que eu tive que ficar, né, quietinha foi o momento do resguardo, né? Sim. Que não tem jeito. Mas logo depois, eu comecei a ir para o ensaio, a cantar fora. E, inclusive, o meu filho,
Quando eu passei mal, eu estava numa igreja fora cantando. Eu no altar lá louvando, eu comecei a sentir as contrações. Eita, glória! Quase que nasce ali, Quase né? que nasce ali dentro da igreja. É bom isso, né? Porque a gente vê que não tem empecilho, né? É. Às vezes a gente fala, tem uma criança pequena, tem isso, tem aquilo. Não tem empecilho. É. E hoje em dia é muito mais fácil ainda, né? Porque hoje em dia é muito mais Verdade. acessível. Você tem um carro, Sim, você tem. naquela época a gente tinha que ir de ônibus mesmo, né? Sim, e E- com chuva, É, né? porque naquela época carro era luxo, Então, né? Hoje já não é luxo, hoje... é mais né, que uma sim. necessidade, né? É. E hoje é muito acessível você ter um carro, né? Sim, Ou se a gente não tem, alguém da família tem. é. Então é muito mais fácil. E mesmo assim a gente vê muitos cristãos colocando Empecilho, empecilho, né? Por conta de uma. Às vezes, Desculpa, né? Uma desculpa. eu olho assim, os jovens de hoje, fico, meu Deus do céu. desperta esse povo, né, meu Deus? E às vezes uma gripinha, uma coisinha tão simples, né? Que dá para você estar lá servindo ao Senhor. É. E às vezes as pessoas falam, não vim por causa disso ou daquilo. É. Eu, como líder de jovens, né, não sou a entrevistada hoje, mas acabo que vendo algumas coisas na cabeça. Eu vejo, eu não fui por causa disso ou daquilo. Aí depois o jovem não se apaixona pela igreja. Mas por quê? Por conta de coisinhas bobas, né? É verdade. E a gente que foi criado, né, na igreja, é. você vê que pode vir chuva, pode vir calor, pode ser o que Sim, for. nada impede, né? Eu tô lá no culto da manhã, no culto da noite, e estão servindo. E seu esposo serviu ao Senhor junto com você. Sim, e meu esposo, mas não era o pastor Moretti, né? Sim. O pastor Moretti é o segundo casamento meu. Eu vivi 5 anos, fiquei 5 anos casada e depois me separei. Foi quando, infelizmente, a separação fez eu desviar do caminho do Senhor. Sim. Que aí eu fiquei muito envergonhada, me senti muito envergonhada e me afastei. Falei, não, sabe, hoje também vou fazer tudo que eu não fiz até essa idade. Uma vez eu vi um pastor falando que a gente que conhece a verdade, a gente nunca vai ser um ímpio perfeito, né? Sim. Sempre vai ter um temor do Senhor, né? É Por mais que verdade. desvie. E daí, como foi esse processo? Foi bem doloroso, né? Foi bem doloroso porque aí começa um desafio ainda maior, né? Porque Deus começa a provar, Deus começa a colocar situações, permitir, né? Sim. Que Ele não coloca nada de ruim. A gente que procura o caminho errado e aí Ele permite, né? Por conta das nossas escolhas, né? E aí comecei a ter problemas, né? De saúde. E eu tive um problema de saúde muito sério. De repente, começou uma dor de cabeça muito forte. E aí fui ao médico porque eu comecei a ter convulsões. E aí até descobri o que era, né? Fiz vários exames e tal. Aí, conclusão, aí acusou de disritmia de 3º grau, já estava ficando epilética. Nossa. As convulsões já era epilepsia. Isso você era nova? Era, eu tinha meus 23, 24 anos. Provação mesmo. E com 2 filhos, né? E eu sei que eu fiquei muito mal, muito mal. E foi quando um primo meu estava nessa igreja, numa determinada igreja que eu fiz parte. Aí ele falou, né? Vamos lá, porque é muito bom. E aí você vai ficar curada e tal. E aí eu fui, comecei a frequentar, né? E na primeira semana que eu fui lá no culto, né? O pastor estava pregando a respeito da cura. Olha como Deus faz as coisas, né? E aí eu falei, Senhor, eu conheço o Senhor desde que eu me entendo como gente, né? Eu conheço o Senhor e eu creio em Ti, eu sei que o Senhor é o Deus que cura, né? Fui ensinada, fui criada conhecendo esse Deus maravilhoso que servimos. Então, eu comecei a orar. Eu cheguei em casa, eu não aconselho ninguém a fazer isso, mas eu fiz porque o Senhor colocou no meu coração, né? De jogar os remédios fora. Né? Eu tomava Gadernal de 50 miligramas de manhã e de 100 à noite. Porque você já estava partindo por uma convulsão,
Entendi. E aí eu tomava, né, esse Gadernal é muito forte, de 100 à noite, 50 de manhã. Ele é próprio para isso mesmo, né? Para as convulsões. Isso. Então, eu praticamente vegetava, né? Eu vegetava. Então, eu fui na igreja. Inclusive, quando eu fiquei doente, eu já conhecia o pastor Moretti. Ele não era cristão. E eu estava afastada, né? E aí eu convidei, né? Falei, vamos lá na igreja que meu primo está convidando. Aí ele, vamos. Se você está querendo ir, né? Vamos lá. E nós fomos. E aí, quando nós voltamos do culto, eu não falei nada com ele, não comentei nada, mas peguei os remédios e joguei fora. E joguei bem longe para eu não ter a tentação de pegar. Né? Porque eu sabia que se eu parasse, ia voltar tudo, né? Afinal de contas, eu estava no tratamento, né? Mas como Deus falou muito forte no meu coração, eu obedeci e fiz aquilo. Sem saber o que ia dar, né? Mas eu obedeci. E aí começou realmente, né? Começaram as convulsões, o problema. Mas eu acordava, ia para o banheiro, me trancava e ficava em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu estou curada. O Senhor levou na cruz do Calvário as nossas dores, as nossas enfermidades. E esse Deus é o que eu conheço. E sempre declarando a palavra, declarando, né? a palavra. Que a palavra de Deus nos cura. E fiquei ali, foi uma luta, mas eu fiquei ali persistindo. Mas, Glau, Deus é tão fiel. E Ele realmente é o Deus que realmente não olha para as nossas iniquidades, nossas fraquezas, né? Ele é misericordioso realmente, porque eu não merecia tamanha graça, né? Que o Senhor estava dando para a minha vida. Ele, quando deu uma semana que eu estava ali em oração. Eu deitei, dormi, praticamente assim, apaguei, né, por causa do cansaço de estar ali lutando, né, e aquelas convulsões voltando. E quando foi de madrugada, eu fui despertada. Eu falo que eu fui despertada porque do nada, eu acordei assim, sentei na cama. E, de repente, eu senti, tipo, que os fios estavam indo tudo para o lugar, assim, sabe, aquela eletricidade mesmo na cabeça. E eu olhei a hora, eram 3h da madrugada. E aí eu falei, Senhor, o Senhor está me curando. Eu senti que Deus estava me curando. E eu deitei, dormi. E quando amanheceu o dia, eu realmente não tinha mais nada. Glória a Deus. Nada. Eu sinto dor de cabeça hoje? Claro que eu sinto, né? Eu sou normal. Mas aquela dor de cabeça e com convulsões, nunca mais. Glória a Deus. Nunca mais. E aí foi através da minha cura que o pastor Moretti, né, na época não era pastor, ele viu, né? Ele presenciou a cura que o Senhor tinha feito, né, na minha vida. Foi quando ele falou, realmente esse Deus que você servia ele existe. Ele existe, ele é verdadeiro. E daí começou todo um processo de reconciliação. Você voltou para Jesus. Aí eu voltei mesmo com mais cheia de gás do que antes, né? Aí naquele ministério eu trabalhava na igreja praticamente o dia todo como voluntário, porque era uma igreja bem grande, 5.000 membros, mais ou menos. E aí eu ia para lá, trabalhava o dia todo, à noite ficava para o culto e trabalhava no hospital. Fui trabalhar no hospital como voluntária, Hospital do Câncer, lá do Rio de Janeiro. Sim. E levava paciente para casa, porque às vezes eles tinham alta, mas não tinham para onde ir, entendeu? Entendi. E aí eu ligava, amor, deixa eu te pedir algo para você não pode me negar. E do que foi? Ele já me conhecia, né? E eu falava, eu preciso levar uma paciente para cá. Mas como trazer paciente para casa? Eu falei, não, porque ela teve alta, mas não tem ninguém, não tem família. E aí, para ela não ficar sozinha,
eu preciso de levar. Ele, tá bom, pode trazer. Aí eu levava, sabe, cuidava da pessoa lá em casa até ver, né, um Onde ela ia vizinho, ficar. aí depois levava, daqui a pouco ligava de novo. Ele já sei, precisa de trazer o paciente para casa. Mas aí era muito bom, porque lá eu fui assim tratada, né, pelo Senhor, porque eu era uma pessoa cheia de não me Não me toque, né? toque. E tinha nojo de tudo. E lá, Deus né, quebrou, né? Deus quebrou-me, realmente fez eu enxergar outra realidade da vida. É bom que Deus ele vai nos tratando de uma forma amorosa, né? Ele não chega como um carrasco, É né? verdade. Tipo, você precisa mudar isso, É. não. Ele vai colocando pessoas no nosso coração, situações, né? Situações, é E verdade. isso que você fez de trazer as pessoas para sua casa, para você cuidar, é ser igreja fora da igreja, né? Porque às vezes a Verdade. gente é cristão, dentro da igreja é muito fácil você ser É cristão, né? Você verdade. levantar a mão, todo mundo está levantando a mão, todo mundo está aplaudindo. Mas e fora da igreja, quando você precisa acolher alguém, quando precisa limpar as feridas de alguém, aí você fala, ai, não sei se eu quero, não me toca. Aí é a hora que você é igreja fora da É igreja. verdade. Inclusive, um belo dia eu estava na igreja, né? E recebemos um telefonema de um casal que estava praticamente abandonados, né? Casal já idosos, né? E aí nós arrumamos um grupinho e fomos lá na casa dele para poder conhecer, né? Quando nós chegamos lá, Glau, você contando dá a impressão, ai não, isso é mentira, mas era 2 mendigos dentro de 4 paredes. Eles tinham, ela tinha 3 anos que não tomava banho e Meu ele Deus. 4 anos. E nós chegamos lá, quando ele abriu a porta para a gente, eu fui a primeira que estava ali, ele me agarrou, me abraçou e começou a profetizar na minha vida. Sabe? Aí eu, meu Deus, como pode, né? Um profeta do Senhor está vivendo uma Nessa situação. Porque era assim, parecia casa de terror. Sabe, aquelas teias de aranha quase você Sei. passando na tua cabeça. Um abandono mesmo. Sentamos no sofá para conversar com eles. Aí o ratinho, a Nossa. gente via, sabe? Eu, meu Deus, eu não acredito, né? Aí pedi licença e fui na cozinha, aquela cozinha, sabe, com as panelas em cima do fogão, cheio de bolô, sabe, aquelas coisas, tudo mofado. Olha, nós ficamos horrorizadas de ver aquele casal. E aí saímos e eu chorei. Falei, meu Deus, a gente precisa de fazer alguma Fazer alguma coisa, coisa. né? Não adianta agora, nós fomos lá para visitar e vamos agora tchauzinho. Não, agora que a gente tem que fazer algo, né? E aí voltamos lá, levamos tudo novo, sabe? Panela, lençol, levamos tudo. Mas tinha algo mais desafiador para fazer, que era dar banho neles, É. né? E Então, eles quererem também, né? e eles quererem. E aí uma amiga minha, ela falou, deixa que eu vou distribuir a tarefa. E aí, por eu ter esse jeito mais amoroso que todo mundo fala, né? Eu não vejo isso não, mas todo mundo fala. Ela falou, você vai ficar por conta do banho, porque seria realmente algo muito difícil. A tarefa mais difícil. É mais difícil. E aí eu tentei lá convencer, claro, tentei não, consegui convencê-los. Ele foi pior, porque é homem, Mais né? Estava mais resistente, né? resistente. Mas botei uma máscara, luva e fui dar banho nela e cortar as unhas, porque sabe aquela unha de gavião? Sei. E chega a colar aqui, eu colava. E realmente cheirava muito mal, a casa cheirava muito mal. Mas eu fiz com amor, porque hoje eu vejo, hoje não, né? Naquela época, depois que eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, não fui eu que fiz isso. É o Senhor, né? Foi o Senhor, foi o Espírito Santo, literalmente, assim, eu vi a ação do Espírito Santo, porque eu não teria coragem. Eu, Moretti, não. E é engraçado, assim, que tem coisas que Deus, ele vai colocar diante
de nós de forma específica. Então, tem coisas assim que é só você que vai enxergar. É só você que vai ver a necessidade. Por quê? Porque Deus quer usar você naquele momento. Sim. Às vezes é um grupo, como aconteceu com você, mas às vezes é só você mesmo, só a gente mesmo. Por que que todo mundo viu e não enxergou? Porque Deus quer que você se posicione, Deus quer usar você, Deus quer que você seja o doador, Deus quer que você seja sei lá, o abençoador, o que vai mover as coisas ali em favor de uma situação. Deus é muito específico com relação a isso. E daí você começou... E quando foi, pastora, que você começou a pastorear? Isso daí já é um pastoreio, né? Isso daí que você já estava fazendo. Mas quando que foi mesmo o momento assim mais... Olha, eu comecei a pastorear mesmo, eu e meu esposo, numa igreja, né, como pastoreio mesmo em uma igreja, lá nos Estados Unidos, quando nós fomos para lá. Ai, aqui no Brasil, a gente só pastoreava assim... Auxiliar. Conta para nós como que foi que vocês foram parar lá na terra do Mickey. Então, o Senhor levou primeiro um casal de amigos, né, pastores, e foram. E, de repente, Deus falou para ela, né, que queria que nós fôssemos para lá, para ajudá-los a abrir um ministério lá. E aí colocamos em oração. Mas aí Deus começou a me dar visões, começou a me dar sonhos, e aí eu comecei a falar com ele, né, com o pastor Marete. O Senhor me deu uma visão, me deu um sonho. Eu acho que ele quer mesmo que nós vá, né? E ele ficou um pouco resistente, porque o homem é mais resistente, né? Até porque ele era sócio com o pai dele, de uma firma. E aí ele começou, não, deixar uma firma que eu toda a minha vida, né, fui dentro dessa firma, com meu pai já idoso, não, Deus me livre. Eu falei, então tá, né? Então, Deus falou, né? E aí ele começou a ter problema na firma, né? Começou a perder, a ter problema, denunciaram sobre amianto, porque era uma fábrica de pastilha de freio de automóvel. Então, começaram a denunciar, falando que tinha cheiro e que estavam pessoas ficando doentes. Conclusão, ele estava quase perdendo a firma, foi quando ele começou a se render. Tipo assim, que eu falei, amor, se você começar a bater firme e falar que não vai, você que vai se prejudicar, né? Porque Deus vai... né, para ele levar a gente para onde o caminho que ele quer, o que ele faz? Às vezes ele faz os meios dele, né? Deus tem os meios dele que para a gente às vezes é muito doloroso, né? Principalmente quando a gente bate de frente, né? Sim, sim. E aí foi quando ele se rendeu. Nós fomos num cultozinho de uma igrejinha bem pequenininha lá em Jacarepaguá, que fomos convidados, né? E aí, lá, uma pessoa que nunca viu a gente, nunca não sabia da nossa história, falou que nós íamos sair do Brasil. Não sabia para onde, mas que a gente ia para fora do Brasil. E aí foi quando ele se rendeu mesmo, né? Falou, bom, não tem jeito. Porque Deus sempre traz as confirmações dele, né? Às vezes a gente tá resistente e fala, não. Aí Deus vem e usa pessoas, as mais improváveis, para poder trazer as confirmações dele. E aí nós fomos. Inclusive, quando nós pegamos o visto, nós tínhamos, assim, já doado a casa toda. Nós não tínhamos ainda pego o visto, né? Nós ainda íamos pegar. E aí já tínhamos doado tudo. Aí todo mundo ainda chamava a gente de louco, né? Falando, vocês são doidos, vocês nem pegaram o visto, e se for negado? Eu falava, não, já foi dado no céu, aquilo que Deus faz, né? Quando a gente tem que tomar posse, né? Sim. Aí as pessoas falavam, não, mas não pode ser assim, olha, as coisas de vocês são coisas boas, por que vocês não vendem para ir com ele? Não, a gente vai doar, porque tem tanta gente necessitada, né? Sim. Não, e Deus vai prover tudo, Sim. né? E foi assim, quando nós fomos pegar o visto,
Na entrevista, tudo. Estava sendo negado praticamente para todo mundo, porque foi logo depois do 9/11, no 9 de setembro, né? Sim. 11 de setembro. E aí estava todo mundo assim sendo negado. E nós fomos, chegou lá, tinha muita gente saindo da sala chorando porque tinha sido negado. Aí chamaram a gente no guichê. E aí, quando chegamos lá, a moça começou a apanhar os nossos documentos e tal, e conversando e tal, e falaram: vocês querem voltar para pegar o passaporte aqui, o visto aqui, ou querem que manda por Sedex? E aí o meu marido, né, na mesma hora, falou: não, o perigo de ser por Sedex é que pode ser extraviado. Ele: não, é totalmente confiável, né? E aí nós ficamos aí falou: tá bom, então tchau, vai chegar na sua casa. Aí nós saímos assim meio que aprovou ou não aprovou, né? Sabe? Mas aí nós acordamos falando: não precisamos nem de fazer entrevista, né? Graças a Deus nós não precisamos de passar pela entrevista e realmente já estava no céu garantido, Sim. né? E daí vocês ficaram quanto tempo lá? Ficamos quase 10 anos lá. Nossa, que bênção. Lá, Cláudio, nós passamos assim outros desafios, né? Foram coisas assim. Porque é outra nação, sim, né? chegamos lá, outra língua, outro povo diferente, né? O povo brasileiro é muito calorento, Sim. né? Muito amoroso, né? O brasileiro é assim, dá 2 dias ele já é seu melhor amigo, né? Já bota dentro da sua casa. E os americanos lá... Eles são bem frios, sim, né? Bem frios. E eu sofri muito, né? Porque esse meu jeito de gostar de abraçar, de beijar, lá eu tive que me segurar um pouco, né? E você levou os filhos? Os meus filhos ficaram com visto, mas nós fomos na frente e eles ficaram com a minha irmã para poder a gente chegar lá, né? E se situar, né? Para depois eles irem. Então, chegamos lá e fomos para a casa desse casal, né, de amigos, e logo começamos a trabalhar, né? Lá a gente tem que trabalhar no que aparecer, né? Porque a gente nós fomos com visto de turismo, mas a gente sabia que a gente ia ficar, né? Então começamos a trabalhar. Trabalhei em tudo lá, trabalhamos em tudo que aparecia e foi assim um processo que Deus realmente nos ensinou a depender totalmente dele, de Deus. E daí foi um momento que vocês começaram a pastorear. Porque aí seria trabalho profissional, porque a gente não recebia da igreja, né? Então era trabalho e mais a igreja. Então eu acordava 6 horas, ia trabalhar, voltava, passava direto na igreja, limpava a igreja. E estava implantando a igreja. Então eu não tinha ainda as pessoas, né, para ajudar. Então eu limpava a igreja, eu que fazia o louvor, então que escolheu o louvor, tinha que ir para a igreja mais cedo, o pastor também chegava do trabalho, ia preparar a mensagem, era aquela loucura, né, aquela correria. E lá vocês ficaram 10 anos. Ficamos 4 anos em Massachusetts e depois fomos para Orlando, Flórida, Orlando, né? E ficamos o restante de tempo lá. Aí Deus direcionou para trazer para terrinha natal. E como colocamos que foi? Em oração, né? Porque o meu filho voltou primeiro e ele casou, ele teve uma filha, eu tenho uma neta de 16 anos lá, e ele teve que voltar e eu comecei a colocar em oração, né? Porque um filho longe, né? Você é mãe, sabe que quer colocar a mãe meia... Provar a mamãe, né? É deixar o filho longe. E aí começamos a colocar em oração, né? Para poder a gente voltar no tempo certo, no momento certo, né? Porque a gente não queria fazer nada que não fosse da vontade do Senhor. E aí foi assim. Aí Deus foi... foi mostrando, né?
Deus faz tudo no tempo certo, né? Na hora certa. É. Há tempos e Há estações. tempos, isso. E aí nós voltamos e logo começamos tudo de novo, né? Porque aí, quando a gente volta, parece que aqui agora é uma terra estranha. Né? A gente fica tudo meio perdido, tudo está diferente. Porque são 10 a anos, língua, né? de novo, né? Parece que está diferente, o ouvido está habituado agora lá e, de repente, aqui. Trabalho, a gente, tipo assim, agora nós somos mais velhos, né? E agora, que trabalho vai fazer, o que vai fazer? E aí o tempo todo Deus sustentando. O tempo todo Deus sustentando, inclusive lá o Glau, desculpa. Lá eu tenho assim um testemunho, algo que ficou muito marcante na minha vida, foi o primeiro apartamento que nós fomos morar. Faltava 3 meses para os nossos filhos irem, né? Deus colocou no meu coração e falou, está no tempo de começar a procurar apartamento, né? E aí eu falei para o meu marido, né? Falei, amor, o Espírito Santo falou que já está na hora da gente procurar o nosso cantinho, né? Porque os meninos já vão chegar e botar aqui, ficar 4 pessoas dentro da casa dos amigos, né? Não dá, né? Aí ele, amor, pelo amor de Deus, eu ainda não tenho dinheiro para isso, porque lá não sei agora, né? Mas na minha época, lá não, a gente, para alugar um apartamento, não tem um fiador como tem aqui. É só depósito, né? Sim. Então, todo mundo falava, olha, vai ser muito difícil para vocês alugarem, porque lá o nome tem... tudo para você lá, tu tem que ter um bom nome, né? Então, a gente estava recém-chegado, como a gente ainda não tinha nome lá, né? E não tinha ainda o dinheiro também para poder alugar, para dar o depósito, né? E aí o meu marido falou, ai, amorzinho, não tem condição ainda da gente procurar, não. E aí eu falei, não, mas se Deus mandou, né? Tá mandado, né? Deus mandou, tem que... Ele abre portas, né? Ele que provê. Ele que provê. E aí eu fiz o quê? Eu tenho umas loucuras de quando eu estou orando, precisando de algo, ou, sei lá, qualquer coisa, eu coloco um louvor naquele repeat e fica o tempo necessário, né? E aí eu coloquei aquele louvor, move as águas, não sei se você conhece. Acho que Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Então, aí eu botei esse louvor e ficou ali, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E eles lá em casa, todo mundo já sabe, quando eu boto um louvor para repetir, todo mundo me respeita, né? Porque já sabe que é um que momento. É algo. E aí ele ouviu, deixou, né, aquele louvor no quarto, porque a gente ficava num quarto, a nossa casa é dentro do quarto dos nossos amigos, né? E aí ficou aquele louvor ali, repetindo, e eu orando, eu acordava de madrugada e falava, Senhor, nos mostre, o Senhor fala com ele, né? Porque não adianta Deus pode até nos mostrar, mas a gente tem que andar junto, andar né? junto, né? E ele que é o sacerdote, né? Não sou eu. Então eu fiquei, Senhor, eu preciso falar com ele, né? E aí fiquei ali orando. Quando chegou um determinado dia, o Espírito Santo, quando eu acordei, ele falou, sai hoje para procurar, né? E aí eu falei, meu amor, o Espírito Santo, toda sem jeito, né? Porque, Deus falou assim. Ele falou para a gente sair para procurar apartamento. Ele, meu amor, eu falei que eu não tenho dinheiro, eu só tenho $500. Guarda esse número, esse valor, $500. Eu só tenho $500 no banco, não tenho mais. E todo mundo está falando, né, que é caro e que tem que ter depósito. Imagina, eu com $500 vou passar vergonha, né, quando chegar lá. E aí nós fomos. Ele aceitou e falou, então tá, vamos, mas olha, se você me fizer passar vergonha, olha... Isso aí vai ser muito chato. Faltou ele falar assim, eu vou te bater. Igual papai e mamãe falam, né? Mas aí nós saímos, nós chamamos
um amigo para fazer o translation, né? E ele foi com a gente. E aí saímos, andamos, foi para um lado e para o outro, e tudo muito caro, e tudo muito, o valor Do do depósito. depósito bem alto, né? E, e nada. E aí o menino, ele me olhava pelo retrovisor, e aí, pastora? Eu falei assim, vamos lá. Aí o pastor falou, chega, acabou. Agora vamos voltar para casa, porque eu não quero mais passar vergonha. Vamos para casa, porque não tem jeito. Não deu nada. Não deu nada. Aí o menino olhava de novo para o retrovisor, e aí, pastor? Eu falei, não, vamos obedecer, vamos para casa. Só que, se Deus falou, ele vai cumprir, né? E aí, o rapazinho, ele, na hora que a gente estava voltando, né? Ele ele entrou na rua errada, né? Na estrada errada. Aí ele, nossa, errei. Eu falei assim, não tem problema, quem sabe aí, né? Nessa estrada errada. Errou, mas acertou, né? Aí, nisso, ele foi fazer o contorno. Tinha um condomínio aqui e um condomínio aqui à minha esquerda. Ele foi fazer aqui, nesse condomínio da direita, quando ele parou, esse condomínio de frente, eu olhei, o Espírito Santo falou, é aí, entra aí. Aí eu falei, entra aí, porque né, o Espírito Santo está falando que é aí. Aí o pastor, de jeito nenhum, porque era era o condomínio. Ele, amor, pelo Era amor de o Deus, top, se né? toca. Olha bem a situação. Nós vamos entrar e você vai fazer. Literalmente, eu vou passar vergonha. Falei, não, mas é aí que o Espírito Santo está mandando entrar. Ele, não, de jeito nenhum. Fabrício, vamos embora. E aí ele, né, foi embora. Só que eu fui... Né, olha, eu não consegui dormir aquela noite, porque o Espírito Santo ficou a noite toda. Volta naquele condomínio, e volta naquele condomínio, e volta naquele condomínio. Aí, quando eu acordei, primeira coisa que eu fiz, amor, a gente precisa de voltar naquele condomínio. Ele, amor, vem você de novo com essa história. Eu falei, não, vamos, o Espírito Santo está mandando, vamos obedecer. Ele, então tá, vamos. Aí chamou de novo o Fabrício, coitado. Para traduzir, né? Para traduzir. Chegamos lá, entramos, quando chegamos na portaria, já começamos, meu coração começou a bater forte, né? Mas eu fiquei em espírito de oração. E eu estava assim, tão certa que o Senhor tinha algo para nós ali naquele lugar, que eu fiquei... Sabe, entrei, ao mesmo tempo que o coração acelerava, mas nervoso, era né? nervoso, mas era assim, tipo, aquela alegria, né, de saber que Deus ali tinha algo para a gente. Isso é a importância da gente andar com Deus, né? Intimidade com Deus, em oração, porque daí a gente tem certeza quando Ele fala, né? Ainda que dê medo, ainda que dê uma insegurançazinha, porque a gente é ser humano, mas a gente tem certeza da direção, né? É verdade. E aí entramos, quando nós chegamos lá no office, porque lá os office não é como aqui, a imobiliária é fora, né, dos condomínios. Lá, cada condomínio tem o seu office, né? E aí chegamos lá, aquele office lindo, maravilhoso, com aquele tapete maravilhoso, aí veio as garçonetes para oferecer cafezinho. Aí, uau! Né? Meu Deus! Aí ele olhou para mim assim, tipo com aquela cara, né? Mas eu fiquei ali firme. E aí, quando elas chamaram, né, a gente, e o pastor chamou o Fabrício e falou, Fabrício, eu queria que você falasse verdade, não tem que falar mentira nenhuma, a verdade está nas frentes, porque se tiver que ser nosso, vai ser, né? Nós não temos mesmo muito tempo, só tinha o quê? Meses, eu acho que 6 meses, que estávamos lá, então não tem que falar que já tem anos aqui e nada disso. Aí tá, a menina chamou e começou a falar com o rapaz, né? Porque a verdade é que é a nossa base, né? Não adianta a gente querer entrar por outros lados. Não. Que não... E aí Deus não abençoa, né, Glória? Sim. Aquilo que era bênção vai tudo por água abaixo, Sim. né? Mas aí foi quando o Fabrício, daqui a pouco, falou, peraí, só um minutinho, né, para a menina, que eu vou falar com eles. Aí falou assim, olha, eu acho que tem bênção aí para vocês, hein?
pelo jeito que a menina está falando aqui, tem bênção para vocês. Aí voltou a falar com ela. Daqui a pouco, pediu mais um tempinho e falou, olha, o caso é o seguinte, como estava época muita neve, né, lá, eles colocaram o condomínio em promoção. E a promoção era o seguinte, você não tinha depósito nenhum para dar, e você pagava somente a taxa das papeladas, uma taxa de $500. $500. $500. Eu fiquei, caramba, né? E, melhor ainda, os 3 meses eram free. Nossa, muito de Deus, né? Muito de Deus. Meu Deus, olha bem. Ia ser praticamente o tempo que meus filhos chegariam para poder ajudar a trabalhar e arrumar o dinheiro, né? E ele tinha o dinheiro, os $500, e a gente ia ficar 3 meses tranquilo. Num lugar só de vocês. Num lugar só nosso. E aí fomos cuidar, né, das papeladas e tal, só que ele não tinha tempo na firma, tinha pouco tempo, e aí a menina pediu o telefone do patrão dele. E o patrão dele, muito atarefado para lá e para cá, e nunca dava resposta, nunca dava resposta. Aí ligaram falando, olha, vocês vão perder o apartamento, porque o patrão ainda não ligou, o seu patrão não ligou, porque ela queria saber quanto tempo que ele tinha na firma, né, e tal. Aí, até que chegou um dia que o patrão viu, nossa, eu esqueci, né, de fazer isso, apanhou o telefone lá na hora e ligou lá para o office. Aí falou com a menina e falou, olha, pode alugar o condomínio todo para ele, porque ele tem muito tempo na minha firma. Ninguém mandou ele mentir, né? Ele mentiu. Né? Nós queríamos a verdade, mas ele falou, olha, ele já tem muito tempo aqui na minha firma e ele é uma ótima pessoa, ótimo cliente para vocês e tal. Pode alugar o condomínio todo. E aí vocês conseguiram um cantinho. E aí conseguimos. Foi muita bênção. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, o apartamento do Senhor já deu, né? Agora falta as coisas, a mobília, né? E aí Deus também proveu toda a mobília num dia só, tudo. E fomos para aquele condomínio até com um caminhão de mudança, parecia que a gente estava mudando. Nossa. Né? Com tudo do bom e do melhor. Glória a Deus. Tudo combinando. Deus não me deu nada aleatório. Não. Foi tudo maravilhoso e nós sentimos assim o amor de Deus, assim, o cuidado, né? O cuidado do Senhor naquele momento. Deus é bom, né? E Ele maravilhoso. Vai cuidando, vai abrindo as portas, vai nos abençoando quando a gente se posiciona em obedecer mesmo. E quando a gente ouve a voz, a gente tem que obedecer, né? Porque senão a gente às vezes pede a direção de Deus, pede para Deus falar, mas Deus fala e a gente fica duvidando. Ai, Deus, será que é o Senhor mesmo? Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Que adianta, né? Sim. E, pastora, você tem testemunho de cura, né? Recentemente. Tenho. Que nós vivemos ali como Lagoinha Itu. Conta pra gente como que foi esse processo da sua visão e o processo até chegar o dia da cura. Então, fez 1 ano em fevereiro, né? Que eu... Nossa, que rápido. Rápido. Fez 1 ano em fevereiro que da cura não, que eu fiquei com problema. Ah, sim, entendi. Que eu perdi essa vista por conta de um derrame que deu, né? E foi deslocada a retina. Eles demoraram para operar, porque a retina, depois nós ficamos sabendo que tem que ser em 7 dias a operação. Né? A operação. E depois de 1 mês que eu fui operada. E aí a médica já tinha falado para mim que ia operar, porque tinha que fazer a raspagem, né? Mas que eu ia perder a visão. E realmente eu perdi praticamente, porque dessa vista aqui eu só enxergo aqui um vulto, né? Minha mão é um vulto, não consigo ver mais que isso. Mas depois que eu perdi essa vista, eu comecei a sentir que eu não estava enxergando direito, né? Alguma coisa estava de errado, porque eu não estava... E estava piorando, porque aí, depois que eu perdi essa, comecei a forçar muito essa, Sim. né? E aí foi piorando muito rápido, foi caindo muito rápido. E faz exame daqui, faz exame dali, né? E até que
testificou que foi um AVC que eu tive há 10 anos atrás, que afetou a vista, mas eu não percebi porque eu tinha A outra boa. a outra boa. E eu estava a ponto, que você mesmo lembra, né? Eu estava sendo conduzida Por alguém, por né? alguém, eu não saía sozinha. Foi um momento assim muito triste para mim. Ao mesmo tempo, Deus me acolheu, né, com muito amor, porque eu colocou pessoas maravilhosas né, na minha vida. Era briga, né, para quem ia pegar em quem casa. ia servir primeiro. Quem ia servir primeiro. Foi muito gostoso. Foi um tempo de mais intimidade que eu tive ainda com o Senhor. E foi um processo assim meio, né, bem difícil para mim. Mas eu sempre crendo que o mesmo Deus que fez tudo no passado É o que faria, opera hoje. né, opera hoje. E eu falei, não, dentro de mim eu tinha certeza que eu ia ser curada. Eu acho que esse é o segredo da gente viver milagres. É você não parar de crer. É verdade. Por mais que os diagnósticos sejam contrários, ou que as pessoas ao redor falam, né? A gente tem que crer até o último momento, até Deus dizer não ou dizer sim, a gente tem que acreditar. Cláudia, eu cria mesmo, sabe? Eu tinha tanta certeza. E aí as pessoas, por me amarem, né? Claro, falava, vai, compra uma bengala para você, né? E a minha fisioterapeuta, porque eu tive um AVC, né? Em fevereiro desse ano de 2022. 2022. 2022. E aí a minha fisioterapeuta me aconselhou, né? Até me encaminhou, deu o papel para eu fazer a aula dos cegos, né? Aí eu falei, de jeito nenhum. Ela, mas por que não? Eu falei, por que não? Porque eu vou ser curada. Ela, mas como é que é isso, né? Ser curado não foi diagnosticado, a senhora não está enxergando. Eu falei, não, mas se eu for, eu praticamente estou aceitando, né? Então, não vou fazer isso. E aí não fiz mesmo, não fui. Eu pensei, deixa as pessoas me conduzirem para baixo, para cima. É passageiro. É passageiro, isso é algo passageiro. E aí, uma das orações lá das quinta-feiras, que você teve também, né? A pastora Emília sentiu de Deus, foi tocada pelo Senhor em molhar os dedos com a água e passar nos meus olhos e orar. E ali já tinha orado a irmã Jandira, né? Todo mundo estava orando por mim, né? Graças a Deus, a igreja toda, né? É uma igreja que ora, que né? ora, graças a Deus por isso. E aí a pastora colocou a água, né, nos meus olhos e começou a orar. E diz ela falou isso depois, né, que ela viu umas areia, pedra, sei lá, sair, mas ela não me falou nada. E só que eu estava ali orando na certeza, porque eu senti uma presença tão grande. Foi uma presença maravilhosa, né, que eu tive do Senhor naquele dia. E eu estava certa que eu ia abrir meus olhos e ia... E a cura ia ser imediata, né? Uhum. Que a gente cria, né, aquela fé, aquela Isso, certeza. eu estava certa que eu ia ser curada naquele momento. Só que quando a pastora terminou e eu abri os olhos, nada tinha acontecido, estava do mesmo jeito, né? Então veio uma certa frustração, né? Fiquei frustrada, falei, ai, Senhor, eu tinha tanta certeza que a oração ia acabar. A gente fala, Deus, mas eu sou tão boazinha. Ai, Senhor, eu tenho feito tudo, né? A gente, né, a gente está fazendo tudo certinho, né? Mas aí, tudo bem, eu não deixei transparecer que eu estava frustrada, fui para casa. E fui até temperar meu feijão que eu tinha colocado para temperar, para cozinhar antes de ir para a reunião de oração. E ali, Cláudia, quando eu comecei a fazer minhas coisas, Deus começou a colocar uma alegria no meu coração, uma alegria. Eu botei o louvor, né? Eu liguei o meu tablet no louvor e fiquei ali louvando. Eu não estava conseguindo nem temperar o feijão direito de tanta presença de Deus, sabe? E aí, assim, eu fiquei louvando, e fui tomar banho louvando, e eu não conseguia parar de louvar.
E aí fui para o quarto, né, dormi, ajoelhei e louvava, e louvava, e louvava. E, e dormi, né? Fui para a cama e dormi. Quando foi de manhã, Glau, eu acordei, meu Deus, eu estou enxergando. E aí comecei a ficar, né? Aí eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu? Eu já estou enxergando, eu já estava enxergando. Eu dormi sem ver nada e amanheci enxergando tudo. E eu saí correndo pelaquela casa e fui onde a minha filha estava. Falei, filha, eu estou enxergando. Ela, como assim, mãe? Quantos dedos tem aqui? Quantos dedos tem aqui? Porque eles fazem esse teste, né, assim, com a gente. E aí eu, né, falava para ela falou, não, agora que eu vou ver se você está enxergando mesmo. Aí colocou um filme na televisão com a dublagem, a legenda, e eu comecei a falar para ela, né, o que estava escrito. Ah, menina, foi um pula-pula dentro de casa, né? A gente não sabia se ria, se chorava. E foi aquela alegria, uma alegria sem fim, algo assim. Eu queria ir para a rua, eu queria ficar do lado de fora para olhar para todo mundo, porque foram 2 anos, né, de tratamento ali, sem enxergar e correndo para baixo e para cima, e sem ver, né, as pessoas. Muitas ali na igreja eu só conhecia pela voz, que eram membros novos, né? Sim. Então, conhecia só pela voz. Depois que o primeiro domingo que eu fui à igreja, aí eu fui, você fulano, é você, porque eu não... Só lembro da sua voz. Só lembro da sua voz, fiquei conhecendo depois, né? Glória a Deus. Mas foi algo assim, tremendo, tremendo, o que Deus fez. A gente vê que Deus, ele age de diversas formas, sim, né? Sim. E, às vezes, a cura é imediata, alguém vem, ora... pela gente, e a cura acontece ali de forma imediata. E às vezes Deus faz ali um sinal, né? E outras vezes Deus cura no processo, né? Eu posso dizer que eu sou essa que está sendo curada no processo, né? Estou me submetendo aos processos médicos e Deus tem curado. Então eu sempre falo assim, Deus, eu sempre falo para as pessoas, para a medicina ainda estou no processo, mas para Deus eu já estou curada. Sim. E para você foi um processo, né? Numa quinta foi a oração e na sexta que realmente se concretizou, né? Não foi algo imediato. É verdade. Porque algo precisava ser tratado aí no coração. A gente nunca sabe o porquê, né? Sim. Mas Deus é que faz ele do que jeito manda, dele, né? E a gente só tem que se submeter. Eu vi um pastor essa semana falando, por que Deus fez isso? Por que Deus fez de outra forma? Por que Deus escolheu Judas, sabendo que Judas ia trair, já não escolheu logo de cara o Matias? Aí ele falou assim, meu irmão, Deus é Deus, ele sabe do jeito que ele faz. Por que ele fez isso, por que ele fez aquilo? A gente nunca vai saber, mas ele é Deus, ele é acima de tudo. E o próprio Romanos, né, o livro de Romanos fala assim, quem deu a ele para que ele desse a nós? Quem conhece o coração de Deus? Tipo, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, né? Então, assim, a gente às vezes não entende, mas viver o milagre de Deus como você viveu e nós como igreja foi... assim, algo... porque todos vocês ali, né, me conheceram antes, né? Sim. E ali durante aquele processo, né? E eu imagino que vocês deviam ficar, né? Poxa, né? Eu era bem assim intensa, ativa, né? Andava para baixo e para cima. Ali na igreja nunca foi de chegar e sentar e ficar quietinha. E, de repente, eu tive que sossegar, né? Ficar sendo direcionada. Direcionada. Né? É duro, mas a gente, quando crê no Deus verdadeiro que a gente serve, sim, né? A gente tem uma paz dentro da gente, né? E os milagres é interessante porque, assim, você vive um milagre, mas não só você é alcançado, não só a sua família, mas toda a família de Deus, né? Toda a igreja, pessoas fora da igreja falam, nossa, como assim? Aí eu lembro que eu compartilhei com alguns amigos e falo, viu, vai lá na minha igreja para você ver. Lá na minha igreja, vai lá que ela tá andando para cima e para baixo. Os meus vizinhos ali, eles... foi algo assim que eu sempre oro pelos meus vizinhos, né? E eu tenho certeza que esse processo que eu passei, tanto durante, né? E o depois da minha cura, vizinhos ali... foram alcançados. Eu tenho certeza disso, Glória porque todos eles ali passavam na minha porta e, às vezes, que eu não deixava de fazer as minhas coisas por causa
da minha vista, né? Minha casa, eu sei onde tem tudo. Porque eu sou daquela que pode acabar a luz, que eu Você sei, sabe está onde tá. do lado direito e tal, e vai procurar que está. Então, para mim, foi bom, porque esse tempo que eu passei, né, com esse problema na vista, eu sabia onde tinha tudo, então eu achava tudo. E os meus vizinhos passavam sempre por ali e me perguntavam como é que a senhora está, tudo bem? Sempre falei, estou bem, maravilhosamente bem. Eu nunca fiquei, não, hoje eu não estou bem. Hoje... Não, nunca ninguém ouviu isso de mim, dali meus vizinhos, entendeu? Então, eu falava, não, eu estou bem, graças a Deus. Então, quando eles ficaram sabendo que eu estava enxergando, eles começaram, vem cá, mas como assim? Eu pude testemunhar, né? Pude falar do Senhor. E é tudo para a glória de Deus, né? Tudo para a glória do Senhor. Porque, manifeste. Glau, a gente merece alguma coisa assim? Nada. Algo tão gracioso do Senhor? Não merecemos, não. Mas né? o Deus, com a sua Nosso graça, Deus. né? Com a sua misericórdia, ele olha de lá de cima e fala, vou atender essa minha filha. E é muito bom viver milagres do Senhor, muito, né? É muito muito bom. E a nossa vida é um constante milagre. Na Sim. terça-feira também se conseguiu viver outro milagre, né? Por isso que eu falo que Verdade. você tem uma lista de milagres na sua vida. E a gente estava no Carisma, né? Conta pra gente. Ali no Carisma, esse tempinho, né, que está começando agora, né, de Sim. Carisma, já tem sido algo maravilhoso na nossa vida, né? E terça-feira a pastora Lili. Lili, né? A pastora Lili, no final, porque o curso foi a matéria é a respeito da cura, Sim. né? Então, ela no final ela deu aquele gás na gente, né, de orar, né, por cura, e ela orou, e eu estava com muita dor lombar. Muita dor, eu estava ali sentada mesmo, só tipo pela assim, misericórdia, pela né? misericórdia de Deus, porque eu, né, rindo, né, mas estava, só Deus sabe como eu estava ali com aquelas dores horríveis na minha lombar. E ela falou, né, que tinha ali uma pessoa que estava com muita dor lombar e tal, e eu falei, sou eu, né? Tanto que foi só eu lá na frente, né? E eu chegando lá na frente, ela orou e Deus me curou. Glória a Deus. Né? Foi instantaneamente, né? A cura ali. Foi algo lindo. Eu cheguei em casa e falei, Senhor, eu sei que eu não mereço nada do Senhor, mas o Senhor tem mostrado tanta fidelidade, né? Tanto amor por mim. Se revelado mesmo a nós. E eu sou muito grata ao meu Deus, né? A gente tem que ser, né? O lindo do Carisma é isso, né? Que a gente não vive um seminário teológico, né? Não é uma escola que você chega e aprende. Não, a gente aprende e vive aquilo ali na real mesmo, né? Então, a gente tem aquela escola de oração antes, onde Deus se manifesta de forma assim grandiosa. Depois tem as matérias, e não só as matérias, mas tem aquilo que a matéria ensinou, né? Então, se ensinou sobre cura, tem que botar vamos orar prática, por cura. Né? Então, não é um simples seminário, assim, onde a gente chega e é só um aluno, mas a gente é um aluno que vivencia mesmo a glória muito bom, de Deus. Né? Glória a Deus por isso, né? Sim. Foi algo muito maravilhoso, né? Que foi implantado ali na nossa igreja, né? E tá só o começo, né? Não, imagino que vai vir depois, né? E é bom que, para quem está nos assistindo, tem o segundo semestre, que dá para a pessoa se matricular, né? E entrar e viver tudo esse sobrenatural que a gente tem vivido. Tem sido algo assim de Deus mesmo. Glória a Deus, pastor. Estamos partindo já para o fim. Foi uma honra receber você aqui. Amém. Para mim também. Ouvir um pouco do seu coração, da sua história. Eu garanto que deve ter muita história ainda, né? De milagre, de provisão, de cuidado de Deus. A gente que vive para Deus, né? Que vive nos caminhos do Senhor, a gente tem história de milagre, de provisão, de cuidado, de histórias engraçadas, né? E Deus é isso tudo, né? Sim. Deus é um Deus completo. Ele não é Deus carrasco, né? Sim. Nem como todo mundo pensa, que ele está lá no trono com o cajado dele só para... Né? Não, corrigir. Não. Deus é um Deus de amor, de graça, né? E quanto mais a gente conhece, mais a gente vê o quanto Deus é bom, o quanto que a sua graça é grande sobre as nossas vidas.
E eu te agradeço, pastora. Eu que agradeço por ter sido convidada aí para participar, né, Foi uma honra receber você aqui com a gente. Amém. Essa é a pastora Moretti da nossa igreja. Ela é uma mulher de Deus, mulher de oração, faz parte do Ministério de Intercessão. E está lá com um coração, né, como de João. Sim. Um coração de amor, servindo ao Senhor, servindo à igreja. E, mais uma vez, eu te convido a mandar esse podcast para o maior número de pessoas, para que possa ouvir um pouquinho do coração da pastora Moretti. E se você receber um abraço, né? Sim, que é a pastora do abraço, né? Eu se amo. você deseja conhecê-la pessoalmente, vamos lá na Lagoinha qualquer dia. Ela está lá nos cultos oficiais, né, pastora, servindo. Sim. E amando. Deus te abençoe por estar aceitado o nosso, por ter, né, aceitado o nosso convite, aberto seu coração aqui. E eu creio que não vai ser só hoje, vai ter outras oportunidades, sim, da gente conversar e mandar para o pessoal aí ouvir o seu coração também. Amém. E as suas histórias. Amém? Deus Amém. te abençoe. Deus abençoe você também, tá? Todo mundo que está assistindo. Tá bom? Amém. Um beijo. Um beijo. Fica com Deus, pessoal. Muito obrigado por assistir mais esse podcast. E siga as nossas redes sociais. E coloca lá no YouTube o sininho para quando subir um podcast novo, os vídeos novos, você seja notificado e seja edificado com as nossas conversas aqui. Deus te abençoe e até a próxima.